pouca coisa para o juiz em relação, obviamente, à expulsão. E o teu time consegue aquele gol no segundo tempo, que foi o gol da vitória, tomou um sufoco danado, mas hoje, se a torcida pudesse, estava aí até agora gritando que o time é de guerreiro, porque foi mesmo, parabéns pela vitória. A vitória toda da rapaziada. Sobre falar com o Leomir, era a preocupação. Já no intervalo ele colocou o David, jogador que nós conhecemos no ano passado, do Vitória, um jogador muito forte, leva muito bem a bola para dentro, ele é destro, joga pelo lado esquerdo. E se você reparar nas 2, 3 primeiras bolas, obviamente que o Mano, pelo grande treinador que é, falou força em cima dele porque o Renato já tinha amarelo. E o Renato tomou alguns dribles porque tinha medo de fazer a falta. E como o Marquinhos também sentiu um pouquinho de cãibra, né? Todo mundo tinha que sentir cãibra, com um a menos desde 15 minutos. O Pablo fez muito bem aquela volta. Porque o Renato fechou mais para perto do Gum e o Pablo pegava quem ficava aberto. Não importa se era o David, se era o lateral, ele fazia um quinto homem aberto, para o Renato não ficar no Mano. E depois começamos a fazer isso também quando eu adiantei o Ayrton, né, e botei o Luan Pérez, porque o Dedé já estava jogando de atacante. Então, o que é muito bom é que nós tivemos um jogo de duelo, de muita competição, contra uma grande time, muito bem dirigido, né? E soubemos sofrer, tivemos uma característica de competição de correr, dar mais 5% daquilo que podia, aí tu pensa em 10, são quase 50% para superar a inferioridade numérica, mas os jogadores tiveram leitura, e foi uma vitória então para nós importante, fundamental, a gente tem uma expulsão com 15, 16 minutos, isso dá uma certa preocupação. Então, o mais legal de tudo isso que foi a leitura que os jogadores tiveram, né? Bem na zona, ocupando o espaço da zona, teve aquela bola na trave, foi justamente na maior defesa do jogo, que foi a única que meu goleiro fez. Então, o pessoal está de parabéns, cara. Muito legal ver o torcedor gritando aí, feliz com a equipe. Não, o que eu falei para o juiz, eu perguntei ele o seguinte, eu não estou discutindo o critério da expulsão. Né? Nenhum. Só quero lhe dizer que meu jogador não iria, sabendo que era o último homem, parar numa jogada por parar. Não existe isso. Ele parou porque ele sofreu falta. E ele diz que sofreu falta. O cara me deu um toque, é uma falta leve, não importa, não tem falta leve ou falta forte. Né? A dele foi forte, foi expulso. Mas se a outra é uma falta leve, mas não quero comentar a arbitragem, não, deixa. 8 minutos, isso aí acho que tem alguém que vai falar depois, é melhor do que eu. Para mim está de bom tamanho. Abel, boa noite. Tá aí o técnico Abel Braga e aqui com a gente, ó, já está Carlos Eugênio Simon. Você viu aí, né, Simon? Abel disse que não vai comentar arbitragem, tem expulsão do Gilberto nessa partida e muitas polêmicas desse domingo, hein? Tudo bem, Simon? Tudo bem, Calheiro, Sormani, a todos que nos acompanham. Grande Abel, vencedor da tarde, desde os 14 minutos do primeiro tempo, jogando com um homem a menos contra o poderoso Cruzeiro, cantado por muitos como favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que tomou a segunda rodada aí, mas o Abel sempre um gentleman no microfone. E você vai analisar já lances dessa vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro. Simon vai analisar também lances polêmicos do Pacaembu, hein? Internacional na bronca com a arbitragem, o Inter que perdeu para o Palmeiras 1-0. A gente volta a falar, inclusive, desse jogo, mas agora o papo é com o Eugênio Leal. Chegou a hora, hein? É o momento tático aqui no Rodada Fox. Eugênio, tudo bem? Tudo ótimo, Calheiros. Um abraço para você, para o Sormani, para o Simon. O polêmico, né? Polêmico porque o torcedor pega no pé. Vamos agora a gente volta para o Maracanã. Vestiário do Cruzeiro, Mano Menezes falando ao vivo. Segundo,
se teve força para no final pressionar do jeito que pressionou, não pode parecer que está cansado, não pode parecer que está desgastado. Pode ter outros problemas, né? Que é o que nós temos que resolver. Mas não merecíamos perder o jogo. Né? Estava conversando com o Abel rapidamente, escutando a conversa do Abel. O Fluminense jogou por uma bola, ficou com um homem a menos, mais por uma bola ainda. Né? Teve a felicidade, um pouco de sorte, de uma bola erguida na área, até com pouca qualidade, né? Raspar em 2 jogadores e entrar. Isso é do futebol. Né? E a gente tem que saber conviver com isso, que é para não chegar aqui dentro do vestiário ou na semana seguinte e destruir as coisas que o Cruzeiro tem boas. Serão coisas importantes para nós na quinta-feira conquistarmos a nossa vitória da Libertadores. Um jogo decisivo que vamos jogar na nossa casa. Vamos ter que superar as nossas dificuldades. A gente tirou 5 jogadores do jogo de quinta-feira. Nós jogamos um jogo muito duro pela Libertadores na quinta-feira. E os nossos problemas não são esses ou aqueles individualmente. São problemas que as equipes têm em determinados momentos. E nós temos que ser inteligentes para escondê-los e aproveitar as virtudes que temos e que não vamos deixar destruir pela experiência que a gente tem. Mas em relação à questão de formação, mano, que a gente sabe, o time aperta, marca, chega, mas o que importa no final mesmo é o resultado, são as vitórias. E em questão de formação, o Cruzeiro, quando está jogando com o homem adiante, com aquele centroavante, como a torcida pede, a bola não chega. Quando está jogando sem o atacante, a bola cruza a entrada da área toda hora e não tem o definidor. O que está acontecendo? O que falta o Cruzeiro para ele encaixar um sistema de jogo melhor, para poder voltar a atuar melhor e sair com os resultados positivos? O que aconteceu hoje, por exemplo, em termos de escolha, de formação, em termos de trocas, né? Saindo com um centroavante inicialmente, como todo mundo fala e cobra, o problema é que não tem um centroavante. Então, os problemas que nós passamos não tem um centroavante com característica. Eu ouvi que faltou um pouco de ambição no Chile, que eu deveria ter tirado um volante. Pois é, hoje nós tiramos o volante. E tomamos um gol e perdemos o jogo. Então não é por esse ou por aquele problema. Aí me serve a discussão. Aí eu aceito ser cobrado. Vamos falar de futebol. Vamos cobrar coisas que o time precisa mostrar em campo, em jogos assim, que tem nos faltado. Essa é realmente a linha que nós temos que ter nessa hora para reencontrar o caminho das nossas vitórias, como vamos fazer na quinta-feira, certamente, na nossa casa. Mano, você acha que teve uma queda de rendimento nos últimos jogos? E se você acha o porquê desta... Acho que nós tivemos uma queda porque nós não vencemos. Acho que não vencemos por situações diferentes. Acho que perdemos no Clássico, por exemplo, que foi a derrota mais contundente, de 3-1, porque não jogamos bem. Acho que perdemos contra o Grêmio porque não jogamos bem, jogamos menos que o adversário. E acho que empatamos no Chile jogando bem, como deveria ser jogado aquele jogo, com a responsabilidade que se joga um jogo decisivo. E hoje não dá para dizer que a equipe jogou mal com o que ela construiu. Mas às vezes as coisas acontecem, vamos atrás das explicações, mas vamos levar para dentro de casa, trabalhar lá, como a gente tem que fazer. Mano, tá aí o técnico Mano Menezes. Me chamou a atenção, Sormani, o Mano em alguns momentos na entrevista colocando ali que o Cruzeiro não merecia perder, que o Fluminense jogou por uma bola, quando ficou com um a menos jogou por mais uma bola ainda. E me chamou a atenção os detalhes do Mano no gol do Fluminense. Uma bola levantada na área, segundo o Mano, sem qualidade. Exatamente, foi a expressão que ele usou. Né? Uma bola sem qualidade. Achei que faltou, cavalheirismo por parte do Mano em relação ao adversário, ao Abel, que é um amigo dele, ele mesmo falou isso. Não se fala isso, eu acho, entendeu? Acho que deveria se ater mais ao problema do time dele, que não conseguiu concretizar em gols as chances criadas. Foi assim no jogo contra a Universidade de Chile, no meio de semana em Santiago. Aconteceu novamente nessa partida contra o Fluminense, com um jogador a mais.
O time até tem volume de jogo, cria, mas não consegue traduzir em gols essas oportunidades criadas. Por que está acontecendo isso? Cabe a ele responder, porque ele é o treinador do time. O que a gente nota, o que a gente observa, analisa, é que o Cruzeiro tem volume, cria suas oportunidades, mas falta alguma coisa no passe final, no arremate decisivo, que poderia redundar em gol, mas que acaba não redundando. Me chamou a atenção. Você concorda? Ele foi perguntado sobre a queda do Cruzeiro. O Cruzeiro é o seguinte, nos últimos 6 jogos, são 3 derrotas, 2 empates e só uma vitória. A vitória contra o Atlético Mineiro por 2-0, que deu o título mineiro ao Cruzeiro. Um aproveitamento de, menos de 28%. É muito pouco para um time que tem o elenco que tem e um técnico paparicado por boa parte da mídia, como é o caso do Mano Menezes. Decepciona. É definitivo isso? Não, não é. O Mano tem condições de fazer esse time melhorar. Vai demitir o Mano? Também acho que é um erro. É um técnico que levou esse time a ser campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, está na Libertadores, numa situação difícil, mas com possibilidade de classificar. E o Campeonato Brasileiro está só na segunda rodada. Eu não mexeria, longe disso, mas ele tem que ficar esperto. E olha aqui, a gente volta a falar da derrota do Internacional, Palmeiras 1, Internacional 0. No número de minutos, a gente jogou exatamente um jogo inteiro sem um jogador, né? E a gente tem que colocar as coisas em perspectiva e em nível de importância. Primeiro a gente tem que falar desse grupo, que se matou dentro de campo, correu como poucas vezes a gente viu um time correr, fez uma marcação muito boa, mesmo com um jogador a menos, enfim, estão todos de parabéns e orgulhar o torcedor, que em segundo lugar também se comportou brilhante, apoiou o time o tempo inteiro, percebeu o que estava acontecendo dentro de campo, né? Tudo que aconteceu ele entendeu e foi com o time até o final. Agora também não dá para a gente não falar do que foi a arbitragem hoje, isso é impossível a gente não tocar nesse assunto. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu estou falando isso ganhando o jogo, não é choro de quem perdeu. Estou falando aqui depois de uma vitória como essa que deixa todo mundo alegre. Segundo, eu quero dizer que a expulsão do Gilberto foi justa. Efetivamente, ele merecia ser expulso. Tem uma questão acerca de se ele sofreu uma falta antes ou não, mas o lance que o juiz interpretou como faltoso para levar cartão vermelho, efetivamente era para levar cartão vermelho. Isso está fora de discussão. Agora, a grande discussão é por que a falta de critério durante o jogo? Marco Júnior foi fazer um contra-ataque, levou uma falta por trás, matou o contra-ataque, nenhum cartão. Douglas também na outra jogada sofreu uma falta pelo Dedé, o juiz não deu nada, era falta, era para cartão amarelo, depois Dedé tomou um outro, foi expulso. Agora eu queria sinceramente lembrar de um jogo que não tivesse tido uma paralisação por falta de luz, alguém que começou a sangrar loucamente dentro de campo, teve horas de atendimento, que tenha tido 8 minutos. Isso não existe. É natural que o Fluminense está com um jogador a menos, os jogadores se cansam. É normal ter cãibra. Teve um pouco de antijogo? Alguma coisa deve ter tido. Agora, 5 minutos é razoável, 4, 5 minutos, agora 8 chega a ser afrontante. É uma afronta o que aconteceu ali, entendeu? E o juiz foi dar cartão amarelo no finalzinho do jogo para o Cruzeiro. Ou seja, a gente entende que a CBF está fazendo um trabalho muito bom de qualificação da arbitragem. Eu acompanho o que o presidente Marco Polo vem fazendo. Agora, o que aconteceu hoje é lamentável, um absurdo. E o que eu tenho visto é isso acontecer nos jogos do Fluminense, contra o Fluminense. Eu não vejo isso acontecer a favor. Eu queria realmente que a gente lembrasse de um jogo que não tivesse um fato extremamente marcante, que teve 8 minutos de acréscimo. Não existe, não existe. 8 minutos causou revolta em todo mundo que assistiu. Provavelmente o técnico do Cruzeiro não achou, mas o resto dos presentes achou, interpretou isso como uma vergonha. Então, assim, eu acho lamentável. Tá aí, o Pedro Abad desabafando pra cima da arbitragem, Simon. Tá na bronca aí, principalmente com falta de critério e os acréscimos, 8 minutos. Justificou esses 8 minutos? O critério, quanto às críticas dele sobre o critério, eu não concordo. O árbitro apitou bem. Agora, eu concordo com os 8 minutos. Não havia necessidade de dar 8 minutos de acréscimos. Dentro da regra do futebol tem como tu coibir. Se um jogador demora geralmente o goleiro para repor num tiro de meta, tu vai lá e dá cartão amarelo. Um jogador também que fica um tempo demorado, tu chama a maca, o carrinho maca, tira esse jogador de campo. E não teve nada que se justificasse, não é? Um tempo maior, parou, deu um acidente grave. Enfim, 8 minutos foi exagerado.
errou, exagerou demais o árbitro. Então, é um árbitro jovem, é um árbitro que tem potencial. Tu imagina se aquela bola ali que o goleiro salvou fez um milagre do Arrascaeta. Se essa bola tivesse entrado aos 52 minutos de jogo. Imagina o discurso do Fluminense. Então, o árbitro, muitas vezes, ele tem que ser inteligente, ele tem que aplicar a regra do jogo. Agora, ele foi demais. 8 minutos, concordo com o presidente, com o Pedro, de que não tinha necessidade para tanto tempo. Olha aqui uma notícia importante, hein? Seleção argentina, estou falando da Copa América Feminina de futebol feminino. A Argentina perdeu para o Chile. Então, com esse resultado, o Brasil vai entrar em campo agora, né? 7 da noite. Olha aí, ó. Twitter da CBF confirmando, ó. O Brasil vai entrar em campo já com o título assegurado. O Brasil enfrenta a Colômbia. Então, parabéns às meninas. Mais um título conquistado aí sob o comando do Vadão, Oswaldo Alvarez, o técnico da seleção brasileira de futebol feminino. Então, mais um título para nossa conta, hein? Com a ajudinha lá do Chile. Uma campanha irretocável, né? Exatamente. E a parte feminina está entregue às mãos do Dr. Marco Aurélio Cunha. E ele que cuida exatamente das seleções, né? De cabo a rabo das seleções femininas. Então, parabéns ao Vadão, que foi ele que colocou no lugar da Emily Lima. E as meninas agora conseguem esse campeonato. Então, parabéns às meninas e também destacar o Marco Aurélio Cunha. É isso aí, Sormani, boa. E aqui a gente segue analisando os jogos dessa segunda rodada. Eugênio já mostrou aí, né? Tudo que aconteceu no Pacaembu, a vitória do Palmeiras sobre o Inter. Então vamos analisar essa vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro. Momento tático de volta aqui no Rodada Forte. Vamos para o Maracanã, então, Calheiros. Ver Fluminense e Cruzeiro. Fluminense que começou com a sua formação que tem sido habitual nesse ano de 2018, com uma linha de 3 zagueiros, Renato Chaves, Gum e Frazan, hoje no lugar do Ibanez. Frazan que já tinha entrado contra o Corinthians semana passada. Gilberto na ala direita, Ayrton Lucas na ala esquerda, 2 peças importantes. Os volantes Jadson de um lado, Richard do outro. O Marcos Júnior pela direita e o Sornosa pela esquerda. É claro que com a bola, o Sornosa fecha pelo meio, o Marcos Júnior vira um segundo atacante, mas a formação básica do Fluminense é com esses 2 jogadores abertos. E o Pedro no comando do ataque. O Cruzeiro também chegando num 4-2-3-1, hoje com algumas diferenças, né? O Lucas Romero na lateral direita, no lugar do Edilson. O Marcelo Hermes na lateral esquerda, no lugar do Egídio. E aqui no meio de campo, o Lucas Silva no lugar do Ariel Cabral. Também outra novidade, Mancoejo jogando aberto aqui. Normalmente era o Arrascaeta que vinha jogando. Jogadores poupados porque o Cruzeiro tem jogo decisivo pela Libertadores essa semana. E a grande diferença, jogando de início com o centroavante, com o Sassá. Então o Cruzeiro saiu daquela linha de 4 na frente, passou a fazer um 4-2-3-1 no jogo de hoje. Era uma partida equilibrada até que houve a expulsão do Gilberto. A gente já viu aí, o Simão já analisou, para o presidente do Fluminense já admitiu que foi justa. O que aconteceu? O Fluminense fechou num 4-4-1. Com o Renato Chaves vindo para a lateral direita e fazendo esse papel aqui, né, para fechar esse lado defensivo do Fluminense. O jogo ficou assim. No segundo tempo, o técnico, o Abel Braga, fez uma modificação importante, porque ele vai colocar em campo um jogador de velocidade para explorar o contra-ataque. Ele colocou o Pablo Diego, né, no lugar do Marcos Júnior. Foi a primeira modificação do Fluminense no jogo. Teoricamente, continuou um time igual, só que a pressão do Cruzeiro foi aumentando, né? O Cruzeiro foi indo para cima do Fluminense e realmente fez modificações importantes. Por exemplo, entrou o Arrascaeta no lugar do Lucas Silva, no meio de campo, né, já colocando o time mais para frente. Entrou também o David, ainda no intervalo, no lugar do Mancoejo. E o Cruzeiro foi para cima do Fluminense. A gente vai ver aqui o desenho tático, como ficou das equipes, com o Fluminense se fechando lá atrás. Do 4-4-2, ele fez uma espécie de ferrolho. Depois saiu o Pedro, a gente vai falar também. E o time do Cruzeiro foi para cima do Fluminense. Veja a movimentação do Cruzeiro. Ele deixou só os zagueiros aqui atrás, Robinho e Henrique no meio de campo, Thiago Neves e Arrascaeta. Abriu o Lucas Romero lá na ponta. Aqui no meio tinha o Sassá ainda, com o David e o Marcelo Hermes. O Cruzeiro ainda foi mais além. O Cruzeiro, no final da partida, jogou o Dedé na área. O Dedé terminou como centroavante e fez substituições. Mas só que o Cruzeiro, ele insistia na mesma jogada o tempo inteiro. Ele ficava fazendo o quê?
cruzamento na área, cruzamento de um lado, cruzamento que vinha do meio, e não adiantava nada. Teve até uma jogada que o Arrascaeta quase fez o gol com uma grande defesa, já no finalzinho da partida, do goleiro do Fluminense, Júlio César. Martelou, mas não teve criatividade. Teve volume, teve pressão, sufocou o Fluminense, mas gol que é bom não saiu. Por isso o Fluminense conseguiu a vitória, importante a primeira dele nesse Campeonato Brasileiro. Calheiros. Legal, obrigado, Eugênio Leal. A gente vai voltar pro Maracanã? Vamos voltar pro Maracanã pro lado perdedor, né? Lucas Silva está falando, olha lá, Helena Calil está marcando o volante do Cruzeiro. Temos uma decisão, um jogo onde vale nossa vida na Libertadores. Vai ser um espelho da nossa final do Campeonato Mineiro, que para mim eu vou levar como consideração todos os nossos finais, todos os nossos grandes jogos, tem que ter o mesmo espírito como foi. Como é que foi a conversa agora com o Mano? Como é que ele faz uma análise desse momento do Cruzeiro com vocês? Detalhes que a bola não entra e que a gente acaba tendo um azar. É hora de se fechar, é hora de todo mundo refletir. Essas foram as palavras dele, do grupo se unir para o nosso próximo jogo, que é uma grande decisão. Obrigado, gente. Obrigado. Tá aí a palavra do Lucas Silva. Thiago Neves falando também? Opa, então vamos primeiro com o Sassá. Estamos repercutindo aqui os jogadores do Cruzeiro. Sassá, ao vivo no Rodada. Agora é voltar a fazer os gols para poder ajudar o Cruzeiro. Sem Fred e sem Raniel, o Cruzeiro vem pecando muito no sistema ofensivo, né? Nos últimos 6 jogos agora, marcou apenas 3 gols. Nesse sentido, acredito que a torcida acaba esperando muito até de você. Por isso essa cobrança muito grande do Mano Menezes. Você nutre alguma expectativa em relação ao jogo da Laú nessa quinta-feira? A responsabilidade tem que ser minha mesmo. Eu sou pago para fazer gol. A bola não está entrando. Felizmente, aconteceu com o Fred, o Raniel está machucado de fora. Mas eu tô aí para jogar, espero que quinta-feira já possa sair já os gols. E hoje vocês tiveram uma boa oportunidade jogando contra um time que teve com 1 a menos desde os 15 minutos. O que ficou faltando, Sassá? A tua avaliação dessa partida de hoje, dessa derrota que o Cruzeiro acabou sofrendo? Ficou faltando o principal, faltou a gente fazer os gols. Mas agora a bola para frente, vira a chave que quinta-feira tem a decisão importante. Do Sassá, a gente vai ouvir o Thiago Neves. Helena Calil bateu um papo com o meia do Cruzeiro. Coloca aí o Thiago Neves. Não, só cansaço, só normal. Até porque o jogo também na quinta lá foi intenso. Hoje também, come a mais, a gente teve que botar intensidade para buscar o resultado. Mas nada demais, né? Thiago, você falou aí, o jogo foi intenso na quinta-feira. Hoje mais um jogo intenso, mesmo o Cruzeiro com um jogador a mais aí, apertou agora no final. O goleiro da equipe do Fluminense evitou o empate. E na quinta-feira mais um jogo que promete ser intenso. Como fazer para recuperar nesse restante de semana que o Cruzeiro tem até esse jogo decisivo contra a Laú no Mineirão? A gente tem 2 semanas aí de concentração total. Todo mundo se cuidar, porque se exagerar um pouco, que seja pouca coisa, não aguenta o jogo não aguenta essa sequência de jogos, né? Então tá todo mundo consciente disso, todo mundo se preparando bem, independente de quem o Mano tá colocando lá, ele mudou aqui hoje de novo, então acho que tá todo mundo 100%, todo mundo focado e descansar esses dias aí, porque quinta-feira é a nossa decisão. Thiago, o 3º jogo sem fazer gol, como é que tá a pressão? O que você acha que falta? O Cruzeiro sem fazer gol? Não, é tranquilo. As coisas tem momentos da competição, do ano, que as coisas não dão certo. Então, acho que chegou o momento do Cruzeiro, a bola não está entrando, o goleiro Júlio está salvando igual salvou hoje. No jogo lá também, no Chile, teve a bola do Arrascaeta. Então, essa fase vai passar, tudo passa. Eu acho que é só ter cabeça boa, é só todo mundo continuar da mesma forma que daqui a pouco a bola entra. Quinta-feira vira a chave, Libertadores. O que o torcedor cruzeirense pode esperar que vai lutar o Mineirão, com certeza, quinta-feira? Esperar o que a gente já vem fazendo. A gente não vai mudar a nossa forma de jogar. Jogamos bem no Chile, jogamos bem aqui hoje, a bola não entrou. E quinta-feira vai entrar e pode ter certeza que o torcedor vai comemorar quinta. O Tite estava aqui hoje, Thiago. Tem alguma expectativa? O Tite estava aqui. Sempre tenho, né? Eu sempre tenho. A gente está descontraído aqui, ouvindo o Thiago Neves. Ouvindo o Thiago Neves, o Cruzeiro que perdeu para o Fluminense. Fluminense conseguindo aí a primeira vitória no Brasileirão. Agora, pessoal, só falando aqui, o Tite estava presente, né, no Maracanã hoje. O Tite recentemente acompanhou a decisão do estadual e muita gente perguntou, mas quem o Tite foi observar? Vasco e Botafogo, não tem ninguém para levar para a Copa. Eu tenho uma noção aqui do que o Tite está observando também. Vasco e Botafogo, Zé Ricardo e Alberto Valentim, são 2 técnicos da nova geração. Hoje, 2 técnicos
renomados do futebol brasileiro, Mano Menezes e Abel Braga. Eu acho que o Tite está observando trabalhos. Está observando também. Mas fora de hora. Não que ele tenha que aprender com os colegas, não é isso. Mas eu acho que agora ele tem que ficar olhando para o jogador, não para olhar para o trabalho técnico. Você acha que não? Não, que de repente não está olhando, vê se nota alguma coisa diferente, alguma coisa nova? É uma leitura que eu fiz, mano. Eu não sei. Não? Eu acho que não, porque... Você acha que eu viajei? Não. Eu acho que você tem uma opinião, tá observando, vê de repente se eles colocam o time de uma maneira diferente, que ele não tinha percebido, etc. Eu concordo com você. Pode acontecer isso, mas eu acho que as convicções do Tite, nesse momento, elas são definitivas, entendeu? Sim. Não acho que vai mudar muita coisa na cabeça dele em relação à postura tática do Brasil, para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que ele tem que, na verdade, estar olhando os jogadores. Se ele foi ao Maracanã hoje observar o Thiago Neves, legal. É um jogador que merece ser observado. Sim. Pelo que ele vem fazendo. Agora, na final, Vasco e Botafogo, ele foi ver quem? De campo? Quem que ele foi ver? Não. Você entendeu? Eu acho... Estou pensando até agora aqui no nome. Estou pensando aqui e tal. Eu acho que ele tem que observar jogadores. Esse é o momento. Porque se ele ainda não tem convicção do trabalho dele, é preocupante. Porque nós estamos aí no dia 22 de abril. E não é isso que ele mostrou, né? Desde que assumiu. Ao contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Tite, ao longo desse ele deu uma período, cara logo pro time da seleção. Exatamente, porque hoje em dia você tem o Tite e os demais. Verdade. Percebe? Agora, é claro que você tem que ter humildade de também querer aprender. Não é porque você está lá em cima que você não tem mais necessidade nenhuma de tentar aprender. Isso é muito importante, se de fato foi isso que aconteceu. Eu nem digo, viu, Simon, assim, eu vou ver o que estão fazendo para eu fazer na seleção. Eu nem penso dessa forma. Eu penso assim, de repente, algumas situações ele agregar para o trabalho dele. Trabalhar em situações de jogos. Não sei, me ocorreu isso também, que de repente não está em jogo só observação no campo de jogador. E o Tite, esse depoimento que eu vou dar, eu conheço o Tite há muito tempo, ele começou lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ele era jovem, árbitro, técnico, não é? E teve mais sorte do que eu, foi ser técnico do que ser árbitro, né? Mas enfim, o Tite estava começando no Veranópolis e teve uma festa no final do ano, com fraternização lá entre jogadores, técnicos, árbitros, enfim. E o Tite ficou o tempo todo falando com o Beto Almeida. Você lembra do Beto Almeida, que era bem experiente e tal? Claro. Para aprender com o Beto Almeida, que já era um veterano técnico de futebol. E agora, recentemente, o Tite foi visitar o Rui Carlos Osterman, o professor, que está agora prestes a fazer 83 anos de idade, que é um cara que, o senhor Mano certamente já ouviu falar, tem um enorme conhecimento de futebol, livros, e acompanha, inclusive assiste, é meu vizinho em Porto Alegre, no Bairro Petrópolis, e está sempre ligado no Fox Sports. E eu soube que o Tite foi lá e fez uma visita e foi bater um papo com o professor sobre futebol. Ou seja, então o Tite é esse cara aberto que está sempre em busca de conhecimento.